Olá, tudo bem? A aula de hoje vai ser com esse kit. Eu vou te ensinar a criar uma textura com esponja crespa de fundo e uma pintura com a esponja macia. A gente vai trabalhar essa peça que vai dar esse resultado. Vamos para a aula? Bom, vamos começar trabalhando o fundo da peça. Então, vou tirar aqui os apliques, que a gente vai trabalhar depois, com a esponja crespa e com a tinta mineral. Pega uma quantidade generosa nela, ó, bem encharcada, e a gente vai fazer esse movimento aqui, ó. Eu vou criar uma textura aqui nessa plaquinha, como se fosse imitando os veios de madeira. Tem que ter uma quantidade generosa, senão ela não fica com esses traços, ok? Importante, acabou de usar a esponjinha, tira o excesso de tinta dela e já deixa na água, senão depois você não consegue usar mais. Agora a gente vai trabalhar com a esponja macia. Eu vou umedecer na água, pode molhar bem ela mesmo, aí tira o excesso, porque se você não mergulhar bem, ela não fica toda umedecida, tá? E a gente vai trabalhar agora com a cor concreto primeiro. E agora vira a esponja e vou pegar um pouquinho do verde pistache. Pode entrar um tom ou outro. Olha como valoriza essa texturinha que a gente fez e fica com aspecto de veios de madeira. Só que você pode usar esse fundo para fazer caixas, que fica outros tipos de quadrinho, que fica bem interessante, tá? Ó, tá feito o fundo. Vou deixar ele secando um pouquinho aqui, enquanto eu trabalho com os apliques. Coloca a esponja na água também. Ó, agora eu vou trabalhar com os apliques aqui. Vou colocar em cima de uma bandejinha para não estragar o fundo aqui. Bem simples hoje esse aqui e vai ficar muito fofo. Com marrom e com pituá ou com pincel de seda, qualquer um. A gente vai pintar essas janelinhas, portinha. Não precisa cobrir muito de tinta não. Pega uma quantidade bem pouquinho no pincel, é só para dar uma tonalizada nessa madeira. Fica bacana a gente ter um pouco de transparência aqui. Veja se não tem nenhum excesso de tinta e tira com um pincel limpo. Olha, todos esses detalhes da gente tirar excesso, de pintar a lateral aqui, porque essa parte vai ficar colada na peça, mas essas duas abas da janela, elas vão ficar abertas. Então, todos esses detalhes assim, ó, é importante que a gente cuide, porque a diferença de uma peça para outra é realmente o acabamento, tá?
Então tenha esse cuidado de verificar se não tem algum excesso de tinta, tinta escorrendo, porque o acabamento é outro. Agora com a cor verde pistache, eu vou pintar o Home Sweet Home. Agora com tudo pintado e seco, a gente vai, olha, riscar o contorno do fundo da janelinha no papel marrom e recortar. Então eu recortei já aqui, ó, para 2 janelinhas e para a portinha. Então um efeito bacana a gente criar um fundo liso ali e não colocar assim, ó. A diferença é que se eu coloco aqui, ó, direto, não dá um acabamento interessante. Eu colocando o fundo, ó, dá a impressão que isso é lá dentro da casa, né? Cria uma profundidade. Enquanto seca, a gente vai fazer o contorninho aqui do quadro. Então, com um pincel pituá ou de cerda mesmo, eu vou pegar um pouquinho da tinta do marrom, tiro bem o excesso, com um pincel inclinado, eu venho só sujando a bordinha aqui, ó. Para dar um aspecto mais envelhecido aqui. E agora com os movimentos na horizontal, eu trago um pouquinho essa cor para dentro. Agora a gente posiciona mais ou menos as peças onde a gente quer. E aí começa a colar. Cola branca também. O segredo da cola branca é a gente passar e aguardar um pouquinho antes de grudar, porque ela fica um pouquinho mais densa, ela gruda com mais facilidade na peça. Se você passa a cola e já coloca na peça, às vezes ela escorrega. Agora a gente vai incrementar com as folhagens, com as florzinhas. Agora fazer uma graça aqui. Essa foi a dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você quiser entrar em contato comigo, me chama no WhatsApp 19 97130 5556. Não esquece de deixar seu like e deixar seus comentários também. Até a próxima!